prometendo fartura, acaba pedindo pra colher. Buriti, jura, me jura, gostosura medonha de lamber. Tempo tá bonito, tá se arrumando pra chover. Mas se a água cai agora, molha a lenha do viola, não vai ter fogo pra cozer. Hoje a lua é faceira, só sai lá pras 10 horas. Os peixes estão escondidos, a noite vai esquecer. Vento grande anuncia temporal, que medo que dá. Bicho do mato não corre do tempo. Dos agouros que rondam a casa e o varal, céu vai chover. Tempo grande arrepia, coração ligeiro, alvoroço das plantas, dos peixes, dos bichos. Do gemido da motosserra cai o pau, quem vai deter? Lá na floresta o tempo fala com quem clama, com quem contempla em oração por um mundo melhor. Lá quem tem a vida não é o homem, não. A vida é que tem o homem e a terra na mão. Foi a força da lua mesmo, foi. Não Zé põe punhão pra dormir, protegida do fogo e o tempo mal que passou. Medo do fim do mundo, medo do fim de tudo, medo do fim da paz. Açaizeiro prometendo fartura, abacaba pedindo pra colher. Buriti, jura, me jura, gostosura medonha de lamber. Tempo tá bonito, tá se arrumando pra chover. Mas se a água cai agora, molha a lenha do viola, não vai ter fogo pra cozer. Lá na floresta o tempo fala com quem clama, com quem contempla em oração por um mundo melhor. Lá quem tem a vida não é o homem, não. A vida é que tem o homem e a terra na mão. Foi a força da lua mesmo, foi. Não Zé põe punhão pra dormir, protegida do fogo e o tempo mal que passou. Medo do fim do mundo, Medo do fim de tudo, medo do fim do mundo, medo do fim de tudo, medo do fim da paz. Guardei teu cheiro debaixo das minhas unhas, aroma raro incomum. Sempre salivo quando vou tirar um cheiro, saudade, desejo, vontade de tu, vontade de tu, vontade de tu. Suave veneno que desce pra dentro de minha goela, tempero de panela, tua boca em mim. É movimento, fogo que espalha com a força do vento, emeleixo da costela, rebolando assim. Saudade, saudade, teu corpo nu, desejo selvagem, vontade de tu. Saudade, saudade, teu corpo nu, desejo selvagem, vontade de tu.
suave veneno que desce pra dentro de minha goela. Tempero de panela, tua boca em mim. É movimento, fogo que espalha com a força do vento. Remeleixo da costela, rebolando assim. Saudade, saudade, teu corpo nu. Desejo selvagem, vontade de tu. Saudade, saudade, teu corpo nu. Desejo selvagem, vontade de tu. Saudade, saudade, teu corpo nu. Desejo selvagem, vontade de tu. Saudade, saudade, teu corpo nu. Desejo selvagem, vontade de tu. Vontade de tu, vontade de tu. Pra decifrar tudo que pode ser bom lembrar você. Cheiro de mato, navio, sim, animal, encontro casual. Ventos do norte quente, vindo são leve pro mar. Me desarruma a vida, desfaz e faz ferida, depois me beija tanto. Eu quero ficar contigo, com o perigo eu sei, mas gosto tanto. Te amo porque quero, feito louco nos teus braços. Eu quero morrer desse mal, chega de tanto querer e nunca poder te amar. Chega de tanto querer e nunca poder te amar. Chega de tanto querer e nunca poder te amar. Chega de tanto. Pra decifrar tudo que pode ser bom lembrar você. Cheiro de mato, navio, cio, animal, encontro casual. Ventos do norte quente, or lease in the morning. In the morning. Brasil! Eu não vivo, não esqueço as belezas que nascem em ti. Vai começar O mais animado. Programa virtual do Segundo Mar. Tem música ao vivo, entrevista, interatividade e toda a alegria de JB Júnior. O programa que vem conquistando a audiência virtual. Programa JB Toca 3. Olá, Itapipoca, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa fanpage
neste encontro virtual, que agora tudo é virtual, né? Tudo é pela internet, né? A gente tem que esperar uma coisinha para poder ainda se encontrar, para poder apertar a mão, para dar aqueles abraços e dar aqueles beijos nas pessoas que nós gostamos, Então sejam bem-vindos à nossa fanpage do Estúdio JB Toca 3. Estamos aqui comemorando o 169º. Olha que bacana. São 169 edições desse talk show virtual que foi criado aqui em Itapipoca, Ceará, e que está levando esse conteúdo, música, entrevistas para vocês. Hoje são 16 de junho de 2020. Eita bexiga! É ano 3, é terceira temporada, é pra vocês. Olá, Itapipoca! Esse talk show, ele é cearense, ele é virtual, ele é de entretenimento e ele cabe bem justinho no seu smartphone, na sua Smart TV, no seu tablet, no seu notebook, né? Na sua Smart TV ou qualquer outro gadget que você tem em mãos que pegue a banda larga, o 3G, o 4G, o 5G ou o Wi-Fi do vizinho que você pegou a senha naquele dia e tá até hoje usando. Não importa. O que é legal é que você pegue o sinal da fanpage do JB Toca 3. Bom, eu me chamo JB Júnior e eu sou o seu anfitrião. Hoje é terça-feira e já são 8h e 1 minutinho e nós estamos ao vivo! É isso aí. E junho, né? Já estamos aí pelo meados, a metade de junho, né? E mais uma vez o grandioso Deus nos deu a oportunidade da gente vivenciar mais uma semana pra gente ser bom, pra gente ser da paz, pra gente ser família, pra gente perdoar, pra gente ajudar, ser gentil e ser grato, a Deus por todas as maravilhas que Ele nos dá. E existe uma receitazinha com 3 passos que é imprescindível para que você tenha sucesso na sua vida. A primeira é sorrir. Sempre sorria, não desanime não. A vida é difícil mesmo. A segunda é levantar a cabeça erguida. As dificuldades existem, tá? Elas estão aí para atrasar um pouquinho nossas metas, mas não desiste não. Enche o peito de ar e pode caminhar. Vá em frente que você vai chegar lá com certeza. E a outra é ter fé. Tenha fé que com certeza o homenzinho lá de cima vai lhe ajudar. Estamos gravando diretamente aqui do estúdio, do home studio do programa JB Toca 3 em Itapipoca, Ceará, do meu querido Brasil. É um estúdio que já surgiu já tem 3 anos, estamos indo para o 4º ano e ele é um estúdio de mídias sociais, de uma multiplataforma. Você encontra o JB Toca 3 no Facebook, no YouTube, no Instagram, você encontra também no grupo do WhatsApp e agora no TikTok. Nós estamos por lá também, mostrando assim o nosso conteúdo para todo mundo. A gente tem memes, anúncios, lançamento de novos talentos, entrevistas bacanas, informação, muito mais. E o nosso programa é retransmitido pela web rádio Pipocando FM aqui de Itapipoca. Um abraço pro meu querido Duduzinho. A Pipocando FM retransmite o programa JB Toca 3 para todo o Brasil. E eu gosto de chegar com as 2 pernas, negado. Eu gosto de chegar com alegria. Negócio de tristeza, a gente é tanta notícia ruim já no meio deste mundo, né? Esses jornais, né? Essa televisão. Tem tanta coisa ruim que a gente tem que chegar com alegria, né? Que tem coisa boa, que é um bate-papo interessante. E pra mim é uma festa que se inicia nas redes sociais quando começa o nosso programa, E antes de eu continuar, eu quero apresentar ela. Um dos personagens principais do nosso estúdio. Quem já nos acompanha há 3 anos sabe que nós temos uma plateia. E essa plateia, né, eu costumo dizer que ela está aqui à minha frente, né? Tem 15 mil lugares. Nesse momento, eu estou vendo aqui 15 mil cadeiras vazias na minha frente, que normalmente, antes da pandemia, eram lotadas de pessoas, né? Que vinham e que pagavam R$500 antecipadamente para ver os nossos convidados aqui no nosso estúdio. Mas, devido à pandemia, né, que tudo se divide agora antes e depois da pandemia, né, plateia? Não pode fazer mói, a gente não pode fazer rima, a gente não pode fazer monte, né, como diz nós cearenses, né? Então a plateia pelo menos mandou o áudio, porque nós precisamos
valorizar a opinião, as músicas, os talentos que vêm aqui em nossos estúdios, né? E a gente bate palmas para todas essas pessoas. Então, plateia, alteia o som, põe tela cheia, sorria, bota o fone de ouvido se achar melhor, liga o ar-condicionado no 15, esqueça a TV, esqueça o Big Brother, esqueça o Jornal Nacional, que é só tristeza. Aqui é alegria e é diversão. E de pé, plateia, vou apresentar o nosso convidado. E agora? Ele é cearense, ele é biólogo formado pela Universidade Federal do Ceará. Fez pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, não foi longe, na área de meio ambiente. Atualmente, ele é professor do Labomar UFC, lá em Fortaleza. Eu estou com ele, plateia, professor Marcelo Soares, e vocês estão olhando para ele agora, plateia! Meu querido Marcelo, já pode abrir o seu microfone e já pode nos dar aquele boa noite bem legal. Olá, meu querido Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, JB. Boa noite, meu plateia. irmão? Uma alegria muito grande estar aqui nesse super programa aí para Itapipoca, o Ceará e todo o Brasil. Pois é, eu que me sinto honrado em você estar conosco aqui. Seja bem-vindo, você que é biólogo, né? Você vai falar um pouco mais sobre a sua formação já. Você que fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado e você foi a Barcelona ainda mais aprender e entender sobre o meio ambiente, né? Você vai falar já com os nossos espectadores, porque agora eu queria, Marcelo, antes de começar realmente a conversar com você, eu queria mandar aqui um abraço e um alô bem carinhoso para todo mundo que assistiu o nosso programa na quinta-feira passada, que foi com o cantor e compositor Tadeu Camargo, lá do Rio de Janeiro, um compositor de um coração enorme, de um carisma imenso, né? Que conversou comigo na quinta-feira, cantou suas composições, e eu convido a todos que não assistiram o programa que vá lá no nosso site para poder prestigiar esse grande talento, que foi um show de audiência, né? Então, muito obrigado a todos que curtiram, todos que comentaram e a todos que compartilharam, né, o nosso programa. E eu queria já anunciar alguma coisa, tá? Você que está nos assistindo agora aí, ou você que está chegando e está passando, nós costumamos dar um presente para os nossos convidados que estão sendo entrevistados aqui. E qual é o nosso presente, né? É que hajam pelo menos 50 compartilhamentos dessa nossa entrevista, para levar para mais gente, para todo mundo ver aí o nosso convidado. Então, eu já convido vocês, a nossa meta do programa de hoje, né, que nós temos batido essa meta a cada programa, graças a Deus, né, de 50 compartilhamentos. Então, se você conhece alguém e esse alguém gosta de entrevista, de bate-papo, de talk show, manda o programa para essa pessoa, bota no seu perfil. Vamos atingir 50 compartilhamentos, sim, se Deus quiser, tá certo? Bom, e antes de começar realmente com meu amigo Marcelo, peço aqui a licença, porque nós vivemos assim, sempre dando a força e recebendo apoio de patrocinadores. Então, com licença, já a gente volta, vamos ouvir um pouquinho dos nossos patrocinadores. Banda larga de Itapipoca? Isso mesmo, não perca tempo e faça já o seu pacote de dados para sua casa, sua empresa, na Gebnet Telecomunicações. Fibra ótica e o melhor resultado para sua banda larga. Faça sua transmissão ao vivo, sua live com Gebnet Telecomunicações. Estamos em novo endereço na esquina do Shopping Placita. Eu falei Gebnet Telecomunicações. Reformas, projetos e obras em geral, procure a mais conceituada em Itapipoca. BH Martins Engenharia, o melhor conceito e qualidade em sua região. Fone 88-9968-2941 e faça já o seu orçamento. Eu falei BH Martins Engenharia. Você é homem, é vaidoso, quer andar bonito, no estilo? Conheça o salão de beleza masculino Wilker Melo, a nova sensação da beleza masculina em nossa região. Ligue DDD 88-9803-2156 e agende agora mesmo seu horário. Eu falei salão de beleza masculina Wilker Melo. É
isso aí, voltamos. E vamos agora bater um papo com o nosso querido professor doutor pós-doc, Marcelo Soares, que veio lá de Barcelona, né, conversar comigo. Que exagero, hein, Marcelo? Veio lá de Barcelona conversar com a gente aqui sobre a ciência, né? A gente está vivendo um mundo atualmente, né, em que nós temos um grupo de pensamento político que está levando muito esse negacionismo da ciência perante a sociedade, e isso traz muitas discussões e muitas preocupações, tendo em vista que todas as evoluções dentro da farmácia, da ciência, da matemática, da biologia, da química, né, dos fármacos, inclusive das vacinas, também é outro assunto também muito discutido, de gente que não quer ser vacinado. Tudo isso veio a partir, né, de um grupo de pessoas que historicamente vem trabalhando em laboratórios, estudando, fazendo pesquisas em universidades e tal, e isso está sendo negado hoje em dia por pensamentos, por um grupo de pensamentos, não vou dizer pessoas, né, por um grupo de pensamentos políticos. Então é por isso que eu convidei o nosso querido biólogo Marcelo Soares para estar aqui hoje para falar sobre isso, né, com a gente. Mas, Marcelo, fale um pouco de você primeiro, vamos nos apresentar para os nossos espectadores, tá? Fale de você, da sua infância, fale de como você decidiu, né, seguir essa carreira de biólogo. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem, eu sou cearense, né? Eu sou de Fortaleza, mas eu ia muito no sertão, devido aos meus avós e tal, ali perto da Ocara e tal. E esse contato com a natureza foi uma coisa muito legal para mim. Andava de cavalo, via o sertão, as árvores, os animais, né? Tomava banho no açude. Então eu sempre gostei muito da natureza, né? Eu achava a vida uma coisa fantástica. Então é por isso que eu decidi fazer biologia. Que eu eu acho uma coisa fantástica. Desde as bactérias, animais, as plantas, seja nas florestas ou no fundo do mar, eu acho fantástico. Por isso que eu fiz biologia, né? Aí depois fiz o mestrado, o doutorado e fui seguindo, né, nessa parte do estudo, porque eu sempre gostei também de estudar também, graças a Deus. Marcelo, as pessoas... E apoio da minha família. Com certeza. As pessoas têm sempre perguntam, sempre questionam. Eu tenho certeza que você deve ter ouvido isso em algum momento na sua carreira, né, como professor, ou então na rua, na calçada, conversando com as pessoas. Porque, como é que está o mercado de trabalho para o biólogo, né? Como é que está o mercado de trabalho para aquele que quer seguir essa profissão de biólogo hoje, no Brasil e no mundo? A biologia é uma área bem ampla, né? Junto com a física, com a química, né? Então a gente tem biólogos aí em várias áreas, né? Ajudando na agricultura, ajudando, por exemplo, na reprodução humana, né? Na parte de desenvolvimento de fármacos, na área ambiental também, que é um mercado de trabalho muito legal para os biólogos, né? Que vão aí fazer vários tipos de trabalhos, né? Tanto em ONGs, em empresas. E tem também o mercado da educação também, que é um mercado gigantesco, né? Porque é necessário a gente ter professores de biologia e de ciências aí ajudando a melhoria dos nossos indicadores de educação. Então é um mercado bem amplo e depende muito do perfil da pessoa, né? Eu segui nessa linha da biologia marinha, do meio ambiente, né? Eu sempre gostei do mar, do meio ambiente e foi a decisão certa, assim, graças a Deus. Marcelo, e já tivemos aqui no nosso programa, a Liana Queiroz, né? Foi um programa muito bacana, que ela veio falar aqui sobre as eólicas em alto mar, que foi um tema que eu vi no Instagram, você conversando com ela, né, numa live, isso foi o estopim para convidar você para conversar comigo. Como é que está essa questão assim dos investimentos em proteção ambiental? Sabe, assim, ao seu ver, né? Porque a gente sabe que existe muita especulação de muito dinheiro, né? Tem muitas empresas muito grandes, né? Que querem investir em certas áreas, mas que por um motivo óbvio de biologia, de meio ambiente, eles podem ser impedidos, né? Como é que está a SEMAS, como é que está o IBAMA, como é que está essas instituições do governo público que propõem essa proteção do meio ambiente em relação a isso? Assim, a questão ambiental,
A gente precisa ter funcionários trabalhando nesses órgãos, né? E bem capacitados, com boas condições de infraestrutura e tudo mais. Tanto a nível federal, estadual e até também a nível dos municípios, né? Em 2011, a gente teve uma lei bem interessante que fez uma descentralização dessa parte ambiental, para que os municípios fizessem muitas dessas questões ambientais, como, por exemplo, das licenças para muitos tipos de empreendimentos. Isso é um processo até interessante de descentralização, ou seja, você não sufocar, pressionar muito o governo federal e estadual. Isso ainda está no processo e é um mercado gigantesco, porque você imagina que cada município do Ceará poderia ter equipes ambientais, infelizmente muitos não têm, para poder licenciar vários tipos de empreendimentos, como indústrias, fábricas, né, hotéis, né? E também fiscalização adequada, cuidar das áreas que a gente chama de unidades de conservação, que são os parques, por exemplo, né? As áreas de proteção ambiental. Isso é fundamental, esse investimento. Na verdade, se a gente não tiver esse investimento na área ambiental, fica até difícil de licenciar esses empreendimentos. Muitos empreendedores reclamam que a área ambiental atrapalha, mas na verdade não é bem assim. O problema é que os órgãos públicos hoje têm pouca gente. Então, você imagina que esses órgãos estão muito sobrecarregados. É uma quantidade de processos absurdo. Você, às vezes, tem uma pessoa lidando com 2, 3 mil processos, né? Então, isso, inequivocadamente, vai levar a uma lentidão do sistema. Então, ao meu ver, os investimentos estão aquém do ideal, ou seja, abaixo do ideal. Então, Marcelo, se nós temos esse entravamento no poder público, né, no sentido de fiscalização, de tomada de providências, aonde é que entram as ONGs, então? Né? Nós temos visto muitas ONGs, né? Organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que têm essa proposta de fazer essa fiscalização, de fazer essa... Né, você pode até me dizer se pode ou não, mas pode até fazer algum tipo de emissão de documento, não sei se se eles podem fazer isso, que liberem ou não, né, esse tipo de coisa. Como é que as ONGs entram nisso? Então, as ONGs, elas não podem, não é possível liberar, fazer esse tipo de licenciamento, que a gente chama de licenciamento ambiental, ou seja, dar licença para empreendimentos. Isso não está na lei, na Constituição, isso não é possível. As ONGs, elas auxiliam muito em projetos ambientais, né, projetos super interessantes. Por exemplo, nós temos uma vertente que é interessante, até no estado do Ceará, que chama de turismo comunitário, que é usar as comunidades que tem aí nas beiras de praia, ou no sertão, ou nas serras mesmo, para criarem roteiros turísticos, né, para cuidarem da biodiversidade. Isso as ONGs têm um papel fundamental, né, ou seja, em promover vários tipos de projetos ambientais, né, de recuperação ambiental que nós precisamos também, reflorestamento em algumas áreas. Ou seja, elas podem ajudar o Estado ou mesmo empresas, né, a executarem atividades. Nós temos que lembrar que o meio ambiente é uma atribuição de todos. O Estado sozinho ele não consegue dar conta. O Estado tem o papel dele, mas as empresas têm o seu papel também, as ONGs têm o seu papel, as universidades têm o seu papel também, e as pessoas também têm o seu papel na questão da proteção ambiental, que é o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Historicamente, Marcelo, você como pesquisador, né, que você desde os anos 2000 que já ingressou na UFC e vem então trilhando essa carreira acadêmica, né, ao seu ver, como é que estão os investimentos, como é que o poder público, que tem competência para fazer esses investimentos na universidade pública e na ciência, por consequência, como é que ao seu ver está a evolução disso? Nós estamos muito aquém de chegar ao ideal, houve redução, como é que está vivendo, por exemplo, as instituições públicas federais de ensino, que é a que você faz parte? Assim, a gente tem um sistema na universidade pública, né, que tem apoio privado, né, de algumas empresas, embora ainda possa ter muito mais, né, principalmente projetos aplicados. Temos apoio, às vezes, das prefeituras, né, temos apoio do governo do Estado. O governo do Estado ele tem feito esses investimentos interessantes na área ambiental, digo aqui no estado do Ceará, na área ambiental, na área de ciência também, através da FUNCAP.
né? Tem até levado esses investimentos, mas no caso das universidades públicas federais, nós dependemos muito do governo federal, né? E isso realmente nos últimos anos, né? Desde lá já do governo Dilma também, isso tem caído a cada ano, né? Infelizmente, tanto o investimento em ciência, em educação pública, quanto na área ambiental, eles têm caído paulatinamente ano a ano. E isso está criando uma situação difícil de sustentar, né? Eu digo, a educação pública é gratuita. Eu que morei na Europa, eu tenho que dizer o seguinte, o nosso sistema brasileiro ele é um sistema muito bom, porque é uma universidade pública e gratuita e de qualidade. As universidades públicas brasileiras, as federais, por exemplo, muitas delas estão entre as 1000 melhores do mundo, né? Na Europa mesmo, praticamente não existe mais universidades que sejam públicas e gratuitas, ou seja, totalmente financiado pelo Estado, como ainda existe no Brasil, e com qualidade. A gente tem que... Isso é um patrimônio nosso que nós temos que preservar para as próximas gerações. Essa questão das bolsas, Marcelo, foi notícia, né, no Brasil, do ano passado para cá, essa redução de bolsas, né? O que são essas bolsas? Para que elas servem? Qual é o objetivo dessas bolsas na Universidade Federal? Assim, as universidades públicas, né, tanto as federais como as estaduais, né, até as particulares também, no caso das públicas, não há pagamento de mensalidade, né, tanto nas estaduais como nas federais os alunos não pagam, isso todo mundo sabe disso, né, só que existe um sistema de bolsas, né, que é muito interessante, tanto graduação, mestrado e doutorado não paga, e as bolsas podem ser pagas tanto para graduação, como iniciação científica, apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, e a bolsas para as pessoas fazerem mestrado e doutorado. Por exemplo, eu sou, digamos assim, um filho da universidade pública, porque eu estudei na universidade pública, eu tive bolsa. No mestrado, eu estudei na universidade pública, tive bolsa. No doutorado, estudei na universidade pública, tive bolsa. Quando eu fui para Barcelona e trabalhar lá, eu tive bolsa também. Tudo pago pelo governo. No caso, não pelo governo, pelos impostos dos contribuintes. Isso é importante ser lembrado, né? Então, os impostos dos contribuintes me deram essa formação e eu estou aqui no meu estado ajudando sempre, tanto na área de educação, ciência e meio ambiente, que é meu dever, até porque eu fui pago pela universidade pública e pelo imposto das pessoas. Devolver, né, esse carinho financeiro que foi dado pelo poder público para você se formar, né, aqui na UFC, como você falou, e lá em Barcelona, né? Mas já que você tocou no assunto da universidade, nós também tocamos, né? Fale sobre o curso de biologia da UFC. Como é o curso, né? Na sua opinião, se você tivesse que nesse momento vender este curso de biologia na UFC para os jovens que estão nos assistindo, como é que é o curso, a grade curricular atualmente do curso de biologia? Então, assim, eu fiz ciências biológicas, né? Você também fez, né? Sim, sou biólogo. No caso, o curso de Ciências Biológicas da UFC, eu não sou professor lá nas Ciências Biológicas, sou professor do curso de Oceanografia e do curso de Ciências Ambientais. Mas o curso de Ciências Biológicas da UFC é um curso excelente, né? Ele está muito bem classificado nos níveis do MEC, né? Também nos guias de estudante que nós temos, né? É uma grade curricular bem diversificada, né? Bem diversificada, que vai desde essa questão de micro-organismos, de educação, de plantas, de animais, de meio ambiente, de tecnologias, né? E é um curso bem diversificado com professores de muita qualidade, né? Eu só tenho a falar bem do curso que eu pude me formar, né? O curso avançou nos últimos anos, né? Tem mais professores hoje em dia, tem mais áreas de atuação, né? Tem empresa júnior, que é um tipo de atividade que eu acho muito importante na universidade, que é para incentivar o empreendedorismo, a formação de empresas. A gente precisa muito de empresas no nosso país, né? Então tem uma empresa júnior que ajuda os estudantes a ter essa visão do empreendedorismo e faz muita pesquisa também, né? E atividade de extensão, que é muito legal. Eu vejo muita gente trabalhando aí com as comunidades, com as ONGs e dando apoio a essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Bacana, bacana. Marcelo, então, o motivo bem real do convite a você aqui é para você, como uma pessoa que teve essa experiência no exterior,
de uma formação superior, né? De você trazer para a gente aqui a definição, né? Do que é o conceito de ciência, tá? Fale sobre a ciência, como se faz ciência hoje em dia, isso a nível de pesquisa, né? Fale sobre metodologia, né? Qual é a importância dela para a humanidade, né? Então, nesse momento de negacionismo, né, da ciência, como é que você se posiciona para proteger esse, vou chamar isso desta forma de obter conhecimento, Marcelo? Eu acho importante, sabe, JB, a gente às vezes esquece que nós temos uma história, né? Nós vivemos um momento muito ruim na história da humanidade, que foi a Idade das Trevas, chamada Idade Média, né? Nós tínhamos indicadores horríveis, nós tínhamos governos autoritários, enquanto a maioria da população estava morrendo de fome e de doenças, né? Enquanto pessoas, um grupo extremamente minúsculo estava se divertindo à custa do trabalho dos outros. Se queimavam pessoas porque elas acreditavam em coisas diferentes, né? E outros problemas diversos. E nós tivemos um momento importante na humanidade que a gente chama de iluminismo, né? Que veio essa ideia de uma racionalidade, da razão, da lógica, né? Do raciocínio. A partir do iluminismo, a ciência, né? Que aí vai começar a Idade das Luzes, né? Isso é muito ligado à Europa, à França, por exemplo. E a partir do iluminismo, a ciência vai pouco a pouco se consolidando, né? Pouco a pouco se consolidando, e os grandes avanços que nós tivemos na humanidade, em termos tecnológicos, de produção de alimentos, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de paz, né? De paz, uma redução significativa. A gente não imagina, mas esse é um dos momentos da humanidade onde há mais paz, né? De democracia, onde a gente pode votar independente de sexo, de cor, de religião, né? Tudo isso se deve ao pensamento científico, que é um pensamento que envolve disciplina e imaginação, né? E aí a ciência, na verdade, é o maior patrimônio que a humanidade tem. Né? O maior patrimônio que a humanidade tem. A gente vai passando de geração em geração e vai transferindo ele. Ele basicamente, se for definir rapidamente, é o que a gente usa um método científico, ou seja, é um conhecimento que se baseia em provas. Você tem que ter provas, evidências para argumentar algo. Sem provas e sem evidências, algo que você não pode testar, não é científico. Não é científico, né? São outras formas de conhecimento. Mas se eu posso provar, né? A luz, por exemplo, né? O fato de a gente estar transmitindo nesse momento essa entrevista aqui para milhões de pessoas só foi possível pela ciência, né? Então, o conhecimento científico, ele se baseia no método científico, que é ter testes, ter provas e ter evidências. E a importância da ciência é essa que eu falei, né? Sem a ciência, pessoal, a gente não teria o que nós temos hoje na sociedade. Muitas coisas boas se devem à ciência, com certeza, né? O ser humano pode usar a ciência para o mal? Pode, né? Como o caso, infelizmente, das bombas, das armas, né? Mas o benefício, isso, infelizmente, é da natureza humana. Ela pode usar o conhecimento para o mal. Mas o fato de nós estarmos, né? Temos avançado tanto como sociedade, se deve principalmente à ciência. Esse é o nosso maior patrimônio. Se a gente tem uma agricultura, medicina boa, poder viajar, poder conversar com nossos amigos, as pessoas que nós amamos, num momento tão difícil como a pandemia, você imagina a Idade Média, as pandemias que teve, o cara passava um ano sem conversar com ninguém, não é? Recebendo comida lá por uma porta lá, né? Hoje em dia tudo mudou por causa da ciência. E contextualizando, Marcelo, a gente vê, não entrando dentro do mérito direto da discussão, mas contextualizando esse momento em que nós temos um grupo de pensamento, né? Vou dizer assim, para não citar pessoas, né? A gente tem um grupo de pensamentos que nega a ciência, que prefere não utilizar de fatos, nem artigos, né, nem de estudos e nem do respeito da comunidade científica para poder tomar certas decisões. Então, assim, nós vivemos um período
político nacional muito delicado, né? Talvez nunca visto na história do nosso país, né? Da nossa jovem democracia, né? E essa questão da ciência vem sido diariamente contestada por esse grupo de pensamento que prefere utilizar a influência política para determinar certas ações, especialmente no que tange a essa pandemia, né? E é o que fez surgir toda essa discussão do negacionismo da ciência. Você deve ter acompanhado com relação aos medicamentos, né, que são ou não, né, eficazes, mas que estão sendo colocados, os protocolos, né, as quedas dos ministros sucessivamente, por motivos provavelmente dessa questão de empurrar, né, essa ideia de consumismo de fármacos que não tem eficácia comprovada, né? Contextualizando, na sua opinião de cientista, qual é a consequência danosa disso para o nosso país? Olha, é péssima, né? É péssima. É importante dizer que isso é uma onda global. Isso está acontecendo em vários países, né? Infelizmente, né? Só que isso é mais fácil de aplicar em países que têm níveis educacionais ruins ou que a educação falhou, né? A educação pode ter falhado também, porque infelizmente o nosso modelo educacional também tem falhas que têm que ser melhoradas, né? Isso é péssimo, JP, porque é o seguinte, o sistema nosso, ele é todo baseado em ciência, todo, certo? E você negar um sistema que é todo baseado em ciência, é a receita para o caos, né? Porque você vai ser facilmente manipulado, né? A melhor coisa que o ser humano tem é a liberdade dele. E a gente não sabe, mas está vendendo a nossa liberdade, né? Fazendo a negação da ciência. Um ser humano que entende a ciência, a forma que ela se processa, tem um pensamento racional, lógico, ele é muito difícil de ser manipulado, certo? Seja pela corrente política que seja esquerda, seja direita, seja centro, seja extrema direita, seja extrema esquerda. Ele não é manipulado porque ele tem os seus próprios pensamentos e ele sabe argumentar contra o que é pensado. Infelizmente, JB, isso existe. Isso não é novo, certo? Isso já aconteceu. Eu me lembro, JB, bem rapidinho, quando eu fazia faculdade... Fica à vontade. Eu me lembro de um programa na FM 93, sabe? Eu nunca me esqueci dessa história. Eu estava no ônibus e foi contado um caso lá e o cara tinha que tomar um remédio, uma vacina lá, e era um caso lá e tal, e a mulher dele disse que ele não deveria tomar a vacina, né? Porque um pastor, alguém lá, um religioso, tinha dito que ele não tinha que tomar a vacina, que ele só precisava rezar. E a apresentadora fez um questionamento na hora lá, né? Com ouvintes. Tu sabe qual foi o resultado? Primeiro, olha a pergunta da apresentadora. Você acha que esse homem tem que tomar vacina ou ele tem que rezar? Tu sabe qual foi o resultado? Foi 10-0 para rezar. Foi popular essa pesquisa? Ela lançou para os ouvintes? Para os ouvintes. Observe que a própria apresentadora ela errou na pergunta. Por que é que não havia a opção C? Que o rapaz podia rezar, podia professar a fé dele, que ele tinha, isso é um direito constitucional, e ele também podia tomar vacina, porque que tinha que ser uma coisa ou outra, né? É uma polarização, então, né? É uma polarização, como a gente vê todo dia também aqui no nosso país, exatamente, né? O problema é que isso, nos últimos anos, com o WhatsApp, as redes sociais, isso criou bolhas, né? As pessoas estão num grupo de 40, 50 pessoas, que todo mundo diz uma coisa, então as pessoas acham que aquilo é verdade, né? Certo? E porque isso tem um livro, sabe, JB, que eu gosto muito, do Carl Sagan, que ele fala sobre isso. Ele tem um capítulo, que é o 12, que é a arte de detectar mentiras. Se a gente ensinasse isso no colégio, o mundo seria um lugar muito melhor. Tem uma parte lá que ele fala assim, ele fala das falácias, que são tipos de argumentos lógicos sem sentido. Um deles é esse, a exclusão do meio termo.
Sim. Né? A exclusão do meio termo. Ou seja, você polarizar. Você dizer assim, ó, só existe a esquerda e a direita. Só existe o meio ambiente ou a economia. Só existe saúde ou perder os empregos. Só existe vacina ou rezar. Quer dizer, isso é um absurdo, não tem nenhuma lógica sobre isso. E esse é o problema que nós estamos enfrentando agora. Isso fere mortalmente o debate, né? Então você não consegue incorporar ideias para debate, né? Então você só tem duas posições e pronto, né? E isso é antidemocrático, entendeu? E as pessoas estão usando o negacionismo científico, ou seja, uma forma de pensar não lógica e antirracional, para argumentar. Isso é usado o tempo todo e as pessoas caem, certo? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu e você, certo? Por exemplo, você poderia me dizer assim, por exemplo, Marcelo, você tem que tomar o remédio X, né? Certo? Por exemplo, você pode me dizer isso. Ó, tem que tomar o remédio X, Marcelo. Está nos trabalhos científicos. Você tem que tomar o remédio X. A ciência diz isso. Aí eu vou e te argumento assim. O JB? O JB, ele é um cara aí que tem iates, é um corrupto, fez mal a não sei quem, não sei o quem. Ou seja, eu passo ele a atacar pessoalmente. E aí as pessoas vão dizer, bicho, o JB tá errado. Sei como é que é isso. Quer dizer, isso é um argumento usado o tempo todo, isso é uma falácia. Isso se chama argumento à pessoa. Não é o argumento... Primeiro que isso você não tem. E mesmo que você tivesse, isso não tira o seu argumento que o remédio funciona cientificamente. O debate não é em cima da eficácia do remédio, mas é em cima de quem está emitindo a informação. Exatamente, o debate ele não tem sentido, ele usa falácias. Ou, por exemplo, ele usa autoridade. Por exemplo, tu diz assim, o Marcelo disse isso. O Marcelo, ele é uma autoridade, ele é biólogo, ele tem não sei o quê, mas não é o Marcelo. É o trabalho científico que foi publicado. O trabalho científico está lá na internet. Né? Então, até isso as pessoas usam um argumento de autoridade, um político influente. Não, o cara é uma autoridade, ele está falando a verdade. Né? O cientista, a primeira coisa que o cientista tem é desafiar a autoridade. Ele não aceita a autoridade. Ele aceita as provas, as evidências. Se não tem prova, não tem evidência, isso não existe. Complicado, realmente complicado, e é muito legal ouvir você falar sobre isso, porque a gente precisa realmente de um ponto de vista de um cientista, né? De um pesquisador, de um professor de uma universidade federal, para poder esclarecer isso para a gente, e você já deixou isso muito claro. Estamos aqui ao vivo no Facebook, é sempre importante a gente dar uma olhadinha para quem está nos assistindo, então mandar aqui um abraço para o Jim Chester. Obrigado, Jim Chester, pela sua presença, o coordenador da nossa Universidade Aberta aqui do Brasil, da UAB Itapipoca, o Cesário Lavor, obrigado pela presença, um grande estudioso também aqui na nossa região, ao Júlio César, meu amigo Júlio César também está nos assistindo. E o Júlio César comentou aqui, quando a gente estava discutindo sobre ciência e política, né? Ele comentou aqui, valoriza muito o achismo e não o conhecimento científico. Isso é muito triste, diz ele, né? O professor Cesário Lavu comentou aqui, a própria crise atual, por si, já comprova a necessidade do conhecimento científico, né? Somente insanos contestam o método científico, né? E é o que está acontecendo realmente. A gente fica vendo uma chuva de fake news para fake news, né? Então existem fake news lançadas e as autoridades comentam e publicam as fake news, tornando elas mais fake ainda. Não é à toa, né, que está rolando essa CPI, toda essa investigação, que inclusive hoje foi notícia. Hoje eu acordo cedo, eu acordo praticamente com o sol, né, todo dia. E já muito cedo, a Polícia Federal estava correndo o Brasil todo em missões, né, por causa dessa CPI da fake news, né, fazendo averiguações. Bom, vamos ver no que é que vai dar isso daí. Mas, Marcelo, na sua opinião, quais são as principais vitórias da ciência? Já puxando aqui a brasa para a sua sardinha, tá? Quais são as principais vitórias da ciência a nível de proteção ambiental e manutenção da biodiversidade? O que é que evoluiu nesse aspecto, Marcelo? Olha, a gente teve algumas vitórias nas últimas décadas. Existem vários projetos, por exemplo, de recuperação do meio ambiente em lugares que eram degradados, eles estão sendo recuperados, né? Muitas vezes com o apoio das comunidades, o que é uma coisa muito legal. Você vê aí florestas sendo recuperadas, manguezais, né, aqui no nosso litoral, sendo trabalhados, né?
com, por exemplo, mamíferos, né, marinhos. Por exemplo, aqui a gente tem uma ONG maravilhosa que é a Aquasis, que fez grandes trabalhos pelo nosso estado, né, projetos com diversos tipos de animais, com plantas, né, e isso é uma coisa muito bacana e houveram avanços, sim, né? A gente conseguiu, por exemplo, algumas baleias, por exemplo, no mundo todo, algumas baleias até aumentaram nas últimas décadas, né? Após terem sido muito caçadas aí nos nossos oceanos, nos séculos passados. Então, assim, a gente tem alguns pontos bastante positivos que nos dão esperança de um mundo melhor, né? A gente pode também, JB, criar várias unidades de conservação, que são reservas extrativistas, parques, áreas de proteção ambiental. Esses são lugares que promovem o turismo, muitas vezes de modo adequado, promovem atividades econômicas para as pessoas, sociais, né? Dão benefícios para a biodiversidade e também benefícios para as pessoas, que é o que a gente precisa, né? E também qualidade de vida. Você vê que no estado do Ceará mesmo, nós temos o Parque do Cocó, o Parque Botânico, né? Que depois de muito tempo, aqui na Caucaia, né? Também lá no Crato, né? Ou seja, vários locais foram revitalizados e as pessoas estão visitando. Estão voltando a ver, estão tendo áreas legais para visitar. Por exemplo, o Parque de Jericoacoara é uma unidade de conservação. E o fato de lá ser bonito torna ele como se fosse uma joia do turismo aqui no Ceará, né? Se não houvesse o parque, né, que preserva as dunas, né, a pedra furada, né, o nosso mar, as pessoas não iam visitar. Ninguém quer visitar uma praia suja, tudo quebrado, tudo mal construído, duna acabada. Ninguém quer ver isso. Quer ver um lugar bonito, uma paisagem bonita para poder viver bem, né? Beleza, e vamos deixar você molhar um pouco a sua garganta aí. E já que nós tocamos nesse assunto de vitórias da ciência com relação à proteção ambiental, eu queria dizer que todo dia, a gente tem um quadro aqui no nosso programa, que é o dia de hoje, né? Porque assim, todo dia é dia de alguma coisa. O Brasil é incrível, né? Se você for olhar para um calendário, todo dia comemora-se alguma coisinha especial. E nós temos no dia 17 de junho, né? Não é hoje, mas é amanhã, né? O Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. E veio a calhar esse dia tendo um biólogo aqui conversando comigo, né? E a missão dessa data é conscientizar a população internacional sobre o processo de desertificação e os efeitos negativos que a seca pode provocar a nível regional e mundial. O Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca foi criado pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, e celebrado pela primeira vez em 1995, é bem recente. Vários países do mundo se comprometeram em diminuir as ações destrutivas que colaboram com o processo de desertificação em todo o planeta. Este acordo foi oficializado através da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos países afetados por seca grave e ou desertificação. No Brasil, faz parte da UNCCD, que é essa instituição, né? Aliás, essa convenção, desde 27 de junho de 1997, se comprometendo, né, o país, Brasil, a evitar o desgaste dos recursos biológicos dos diferentes climas que compõem o país. Calcula-se que uma área de 230 mil quilômetros quadrados da região Nordeste já esteja em processo de desertificação, talvez até mais. As cidades mais atingidas seriam Irauçuba, Guilbués, no Piauí, Seridó, Irauçuba aqui no Ceará, tá? Seridó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Cabrobó em Pernambuco, que somam 18.177 km² e afetam quase 400 mil pessoas. O processo de desertificação consiste na perda da capacidade de determinado ecossistema de renovar os seus recursos biológicos, seja por culpa da ação humana ou das variações climáticas. E a água é essencial para a vida, e nos locais onde há escassez desse recurso natural, são esperados danos catastróficos para a existência dos seres vivos. E aproveitando a presença do nosso grande doutor biólogo Marcelo Soares aqui, eu pergunto a ele, diante dessa comemoração do Dia do Combate Mundial à Desertificação e à Seca, né? Na sua opinião, quais são as principais ações humanas que provocam este processo de desertificação, tá? E acima dessa pergunta, né, também pode me responder aonde nós estamos falhando para que esse processo ainda esteja acontecendo a nível mundial e a nível de Brasil, Marcelo.
Beleza. A desertificação realmente é um processo que ele é muito danoso para o meio ambiente e para a economia, lógico, atividades sociais, né, também, né. Ele tem várias causas, né. Um dos principais é o desmatamento, né. Por exemplo, no caso nosso do Nordeste, o desmatamento da caatinga, as queimadas, né. Isso é um fator importantíssimo. O mau uso do solo, né. Por exemplo, você colocar muitos animais para pastar, uma quantidade muito grande de animais junto com queimadas, isso acaba com o solo, né, e isso vai, infelizmente, levar à desertificação. E um outro fator também bem relevante é a questão da agricultura, né, o que o pessoal chama de descansar a terra, né, ou seja, você fazer um uso muito intensivo da agricultura, né, sem deixar a terra descansar entre um cultivo e outro. Esses fatores aí, eles acabam levando à desertificação. E existe um outro fator também relevante, que é as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas estão em curso. A gente falou no programa aí do negacionismo da ciência. Os negacionistas dizem que a Terra é plana, que o meio ambiente não importa e que as mudanças climáticas não existem. A mudança climática fato. Ela é um fato. Ela é um fato. Do mesmo jeito que existe a gravidade, que a Terra é redonda, a mudança climática é um fato. Então, a mudança climática vai afetar muito o nosso planeta, o nosso Nordeste, o nosso Ceará, a nossa Itapipoca, né? E ele é um fator que pode acelerar a desertificação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, reduzir as queimadas, reduzir o desmatamento, né? Fazer um uso do solo mais adequado, ou seja, uma agricultura que seja mais adequada, né? Controlar melhor o pastoreio de animais, né, que vive solto por aí, né? Isso é um ponto importante também. E a questão das mudanças climáticas também, que é a gente migrar para o que o pessoal chama de economia de baixo carbono, né? Reduzir as nossas emissões de carbono, que a humanidade está fazendo, né? Que senão fica complicado a gente lidar com as mudanças climáticas que estão se acelerando. Marcelo, eu tive aqui há uns 15, 20 dias, acho que foi 20 dias, a presença da bióloga doutora em ciências marinhas tropicais, a Liana Queiroz, né? Foi muito bom a conversa com ela. Não sei se você assistiu, mas se não, você pode dar uma olhadinha posteriormente. E ela deu aqui um dado muito preocupante, né? Diante dessa questão da desertificação e do contexto global da ação humana, né, na natureza, o Brasil, né, o país Brasil, ele se encaixa, eu não sei se em primeiro, mas no top list dos países em que mais há perigo a ativistas ambientais, né? E quando em vez a gente acaba vendo nas notícias que alguns ativistas em determinadas localidades do país acabam que sofrem atentados ou até mesmo perdem a vida na tentativa de evitar as ações, né, de desmatamento, de tomada do meio ambiente para o uso não sustentável, né? O que é que você tem a falar sobre isso, né? Nós temos assim ainda essa cultura de ter ativistas ativos, né? Ou esse medo impera na ciência no nosso país? Assim, JB, existe, né? Infelizmente existe, né? Existem pessoas que não querem o diálogo, né? São autoritários, que na verdade toda a sociedade brasileira deveria ficar contra essas pessoas, porque elas estão explorando apenas, de um modo totalmente insustentável, os nossos recursos naturais que são do nosso país. Isso, na verdade, que é patriotismo, né? A gente tem que mudar a nossa economia. A nossa economia ainda é uma coisa quase colonial, da época de Portugal, ou seja, só explorar e degradar. Isso está totalmente por fora, né? A gente tem que, por exemplo, a gente poderia pegar nossa biodiversidade de plantas e de animais, ao invés de ficar derrubando floresta, né? Buscar espécies que criam remédios, por exemplo. Aí sim o país ia ficar rico. A quantidade de royalties, de dinheiro que se ganha com remédios, é muito maior do que ficar derrubando floresta, né? E às vezes é o uso mais sustentável, né? Por exemplo, quem inventar a vacina aí do coronavírus, meu amigo, o país vai ficar muito mais rico. Nós podíamos ser um país que, se a gente tivesse a ciência bem avançada, nós estávamos atrás de fazer a vacina do coronavírus, né? Então, tem grupos
grupos muito bons no Brasil que estão tentando, mas que precisam de mais apoio. Então, assim, isso existe, infelizmente existe, né? Essa forma antidemocrática, né? De querer assassinar, de colocar processo, de intimidar as pessoas, né? Mas eu acho assim, né? A gente tem que ser resistente. Dentro da academia também temos grupos que são resistentes, né? A esse tipo de investida, né? E a gente tem que se dispor contra isso, porque isso é uma coisa inaceitável. Isso é ruim para a nossa nação, para as pessoas, né? O nosso país fica mal falado no exterior, né? Então a gente tem que pensar em ser um grande país, um país justo, ético, que seja o debate democrático seja legal, né? Moralmente adequado. Nós não podemos assassinar pessoas porque elas têm um ponto de vista diferente, né? Certo? Isso é o que está, assim, é o que a gente está observando, né? Assim, a gente não pode ter uma opinião contrária, né? Nós somos recebidos com raiva, né? Com muita intimidação nas redes sociais, né? E isso, evidentemente, está acontecendo bastante com também ativistas, né? E com os biólogos, né, que trabalham, né, evidentemente na busca da manutenção da biodiversidade, sabendo, claro, que elas são importantes no seu nicho ecológico, elas são importantes para todo o total, para todo o complemento, né, da natureza, né? Assim, a nível micro, assim, a gente não pode ver isso de forma muito clara, mas a nível macro a gente percebe como a extinção de uma espécie ou a retirada total de uma espécie natural em troca por uma espécie invasora, a gente pode ver isso claramente, né, nos problemas que causam de invasão de animais nas nossas residências, né, de animais silvestres que estão indo para a área urbana, né? Então tudo isso a gente observa realmente. Marcelo, estamos aqui ao vivo e mais uma vez aqui pessoas estão comentando e estão participando. Então mandar aqui um alô para uma galera que você conhece, tá? Um alôzinho, um abraço bem grande para Ana Carolina Soares, que está aqui mandando aqui um alô para nós, né? Um abraço para todo mundo, seu Braga, rapaz, que saudade de vocês. Tá tão difícil chegar por aí, mas eu vou dar uma passada por lá. Abraço pro Leonardo Soares também, grande tecladista, né? Grande... vou lembrar de tecladista, que eu lembro dele, ter saudade dele por causa disso, né? O nosso amigo Domingos Francelino também está assistindo. A Bruna Albuquerque passou por aqui, deve estar assistindo também, né? A Bruninha, né? Então, assim, um abraço a todo mundo que está vendo esta nossa conversa e a todos os outros que estão nos assistindo. Bom, estamos na reta final. Marcelo, obrigado pela sua presença, foi importante colocar este debate nas redes sociais. Nosso programa está trazendo para o nosso público de Itapipoca, do Ceará e do Brasil esse tipo de conversa, né, de papo, de debate. Já tivemos aqui biólogas como a Jovelina e Ana Carolina Fonseca, lá de São Paulo, já vieram para cá. Liana Queiroz, bióloga, também esteve aqui. E você, que veio aqui também a brilhantar nossa fanpage, nosso site, com esse seu carisma, com esse seu conhecimento, a sua eloquência, né, e a sua disponibilidade. Muito obrigado. Queria lhe pedir para dar suas considerações finais, divulgar suas redes sociais, contatos, como preferir, né, e dizer mais uma vez muito obrigado. Beleza, obrigado, JB. Não, eu queria falar assim, né, que a gente tem que ter uma visão mais ampla da natureza, pessoal. Essa pandemia que nós estamos vivendo é por causa da degradação da natureza, usos inadequados dos recursos que nós temos. Sem a qualidade do meio ambiente, a humanidade vai ser muito pior, a desigualdade vai ser pior, a miséria vai ser maior, a fome vai ser maior, e ninguém quer isso. Ninguém quer a degradação da vida humana. A vida animal tem tanto direito de existir quanto a vida humana, né? E os ambientalistas, a gente falou de negacionismo, de usar falácias, né, que a gente chama de argumentos. Muita gente diz assim, o ambientalista, ele só se preocupa com o peixe-boi e o golfinho, ele não está nem aí para o ser humano. Pessoal, isso é uma mentira absurda, né? Absurda. Os animais, as plantas têm o direito de viver, como nós também temos o direito de viver. E eles são necessários também para nós. Sem o bem-estar do meio ambiente, Marcelo? Que pena. Será que ele caiu? Que pena. Acho que o nosso convidado deve ter caído aí. Bom. Que pena.
que pena. Nosso convidado deve ter perdido a conexão. Mas de toda forma, obrigado, Marcelo, né? Depois a gente vê aí a sua mensagem final aí nas nossas redes sociais, tá certo? Bom, obrigado a todos vocês que nos assistiram. Esse é o JB Toca 3, o Talk Show de Tapipoca, que traz notícias, um bom bate-papo, informação e música pra vocês. Obrigado pela audiência. Na quinta-feira nós vamos receber também uma convidada muito interessante, um bate-papo muito cultural. Vou receber aqui a Regina Alves, tá certo? Que ela faz parte de uma cultura, né? De um membro de uma cultura de arte da dança, do teatro, né? Da música lá no Rio de Janeiro. Vai ser cultural, vai ser arte o nosso programa de quinta-feira, tá? Então eu conto com a presença de todos vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe, um beijo e tome cuidado que o vírus ainda tá na rua, tá certo? Não sai não, se puder fique em casa, se cuide. Tchau, 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 tchau.